Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade à novena de Pentecostes. Temos como base aqui o livro do Reinaldo Bezerra, dos Reis Celebrando Pentecostes, com os temas que ele colocou, os temas propostos aqui por ele. Nós estamos, então, estudando esses temas para nosso entendimento quanto à pessoa aí do Espírito Santo. Bem, querido irmão e irmã, vamos fazer então a oração introdutória. Vinde, Espírito Santo, e enviai-nos do alto do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, fonte de todos os dons, vinde, luz dos corações. Consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce reconforto. Sois repouso para o nosso trabalho, calmante para as nossas paixões, lenitivo para as nossas lágrimas. Ó luz da felicidade, inundai plenamente os corações dos vossos fiéis. Sem o vosso auxílio, nada pode o homem, nada produz de bom. Lavai as nossas manchas, banhai a nossa aridez, sarai as nossas feridas, dobrai a nossa dureza, aquecei a nossa fraqueza, retificai os nossos erros. Dai aos vossos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-nos o mérito da virtude, dai-nos o troféu da salvação, dai-nos a alegria eterna. Amém. Aleluia. Bem, hoje então nós vamos entrar no 6º dia da nossa novena, Espírito Santo, dom de Deus. Espírito Santo como presente, como graça, como bênção dada por Deus a nós. Vamos então, tem um texto base aqui, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Então, Romanos 5, de 1 a 5. Justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra aí do Senhor. Bem, querido irmão, querida irmã, então, como você pode ver aí, São Paulo explicando que foi dado para nós o Espírito Santo, como dom, como presente, como graça. É o maior presente que Deus poderia nos dar. Não existe no mundo algo mais valioso do que este presente. Não existe ouro para pagar isso, não existe prata, não existe dinheiro algum, posição social, bens, qualquer tipo de bens, não existe algo que possa se comparar com o dom de Deus, com o presente que Ele nos deu, que é o Espírito dele. Veja que Ele nos comunica o que é somente dele e do Filho, do Pai e do Filho. Porque o Espírito Santo, como já estudamos em dias anteriores, ele é o amor que une o Pai e o Filho, e só o Pai e o Filho conhecem esse amor. Mas o Pai e o Filho quer tanto, bem, o Espírito também, querem tanto que nós sejamos homens e mulheres santos, homens e mulheres que possam voltar para o céu de onde viemos. Então ele faz de tudo, todo o possível e para nós o impossível, para nós voltarmos ao céu. Então por isso que ele nos dá, inclusive, o Espírito que é só do Pai e do Filho. É algo assim para nós aqui irmos pensando
é algo, meu Deus, né? Algo que não tem com o que se comparar. Com que possamos pensar aí de graça, de benefício, de oportunidade que Deus nos dá com tanto amor, com tanto carinho. Bem, como nós estudamos aí no nosso tema passado, não é? Que o Espírito Santo, segundo segundo o Evangelho de São João, no capítulo 7, 37, onde ele vai dizer que do seu interior manarão rios de água viva, e vai dizer aquela passagem que ele estava se referindo ao Espírito Santo, que não poderia ser dado porque ele ainda não tinha sido glorificado. E você sabe que a glória de Jesus, né, para ele receber a glória do Pai, o que ele teve que passar, não é? Teve que se encarnar, teve que sofrer, ser julgado, condenado, um julgamento iníquo, uma condenação pior ainda, e todo o sofrimento que ele passou, inclusive essa morte cruenta, essa morte muito dolorosa, e depois sim, ressuscitado, ascendeu aos céus, aí sim, recebe a glória do Pai. Quando ele recebe toda a glória do Pai, muito bem, daí ele envia o Espírito Santo. Então é isso. O Espírito Santo não poderia ser dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Bem, nós vimos então também as promessas de Jesus, que ele queria dar o Espírito Santo. Nós vimos aí na catequese que Jesus fez sobre o Espírito Santo, né? Nós vimos aí capítulo 16, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de São João, onde ele vai dizer aí que enviaria o Espírito Santo, e estaria eternamente conosco, que nada mais poderia servir como muralha, nada mais poderia servir como empecilho, como obstáculo, porque o Espírito Santo não estaria conosco como ele estava, como Jesus estava, mas estaria dentro de nós, né? Nós vimos isso aí no nosso último encontro. Então aí está, receberei o dom de Deus, né? Receberei o Espírito Santo, o que é meu eu vou-lo darei, ele é o Espírito da verdade, ele vai lembrar vocês de todas as coisas e vai também revelar as coisas que eu ainda não revelei. Então, esse Espírito Santo então é a promessa, né? A promessa, já desde o Antigo Testamento, mas Jesus vem aí retificar essa promessa dizendo que já seria dado. E ele mesmo vai soprando o Espírito Santo várias vezes, umas 3 oportunidades nós vimos aí que ele dá o Espírito Santo, porque ele sabia que somente dessa forma o ser humano conseguiria amar, abandonar seus pecados, buscar a santidade para voltar a Deus. Então era o maior presente, né? O maior presente que você pode imaginar ou nem imaginar, são coisas que nós não conseguimos imaginar, tais são os bens que Deus tem para nós. Não conseguimos imaginar. Lemos isso aí também no nosso último encontro. São dons, são maravilhas de Deus que nós não podemos imaginar o que é isso. Esses bens divinos. Eu gostaria de destacar bem para todos nós que os dons que recebemos do Espírito Santo, eles são divinos. Eles não pertencem à nossa natureza. Está sobre a nossa natureza. Então não faz parte da natureza humana. Mas Deus, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles querem tanto a nossa salvação e tanto a nossa volta para o céu, para junto de Deus, que Ele nos envia o próprio amor que somente o Pai e o Filho conhecia. Então gostaria de lembrar isso para você. Então está aí, querido irmão, querida irmã. Jesus muitas vezes sopra, principalmente quando ele veio falar com os seus apóstolos, depois de ressuscitado. Ele soprou, né? O ruá é o vento, é o sopro de Deus. Ruá em hebraico quer dizer vento, sopro, como em grego quer dizer pneuma. Então, também é sopro, é vento. Então Jesus quer soprar, quer dar esse Espírito Santo em todo o seu potencial. É interessante nós observarmos também que quando Jesus, né, dá o Espírito, né, pelo Pai e pelo Filho, ele dá o Espírito Santo, porque ele é o batizador,
Vai dizer São João, ele é o batizador. O próprio João Batista fala isso, né? E então, quer dizer, ele dá o Espírito sem medidas. Quer dizer, ele não dá uma porcentagem do Espírito para você, outra porcentagem para mim. Não, ele dá o Espírito todo para você e dá o Espírito todo para mim. Aliás, esse Espírito aí, Espírito Santo, ele está no universo. Ele agora compreende todo o universo. Vamos imaginar assim, todo o universo, não estou falando só do planeta Terra, não. Todo o universo está dentro agora do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse um oceano imenso e o universo está dentro desse oceano. Então, além dele estar dentro de nós, nós estamos também dentro dele. Isso aí é um dos mistérios do Espírito Santo. Ele nos possui e nós o possuímos? Não, nós não possuímos o Espírito Santo, porém ele está dentro de nós estamos dentro dele, sem possuí-lo totalmente, porque ele é Deus. Qual ser humano que pode possuir Deus? Pois é, nenhum ser humano pode possuir Deus. Mas nós estamos dentro dele? Sim. E ele está dentro de nós? Sim. 100%? Sim, 100%. Nós estamos imersos dentro do oceano do Espírito. Então, não existe mais barreira, não existe mais nada que possa nos separar de Deus. Por isso que o Pai e o Filho, né, Jesus Cristo, queria tanto dar o Espírito Santo, porque agora, com esse dom do Espírito, nada mais pode nos impedir de ir para o céu. Nada mais. Não existe força contrária, não existe alguma energia contrária, não existe nada contrário que possa nos impedir de ir para o céu. Por quê? Porque o Pai e o Filho já nos deram o Espírito Santo, que é o Espírito deles, que é força divina, é poder divino, é glória divina. Quer dizer, existe ainda alguma coisa que possa nos separar de ir para o céu? Sim, a nossa decisão, a nossa liberdade. Se você decidir que você não quer ir para o céu, tudo bem, você não vai. Mas pela sua liberdade, pela sua escolha. Então não existe nada no mundo que possa nos separar de ir para o céu, nem o demônio. Não pode nos separar de ir para o céu. Ele não tem mais força sobre nós. Ele só tem força se você der. A verdade é essa, né? Se você der espaço para o demônio, se você abrir a sua cabeça para a malícia, para a corrupção, para o roubo, para a maldade, para a mentira, para o ódio, para a raiva. Bem, se você abrir seu coração para isso, evidentemente que o demônio então vai tomando conta de você. Mas isso é na sua liberdade. Então vamos dizer assim, existe alguma coisa que possa nos impedir de ir para o céu? Não existe nada. Porém, a sua liberdade, a minha liberdade, pode nos colocar em risco. Mas, repito, não há nada que nos impeça de ir para o céu. Nada. Tudo nos foi dado. Tudo que você possa imaginar para a sua salvação, para a minha salvação, já nos foi dado. Bem, então vamos lá. Continuando aqui nos estudos aqui do Reinaldo, né? Ele diz então aí que Jesus ficou prometendo, né, principalmente em Atos 1:8, ele disse: não vos afasteis de Jerusalém, permanecei aí para receberem a força que vem do alto, o dínamo que vem do alto. Fiquem reunidos em oração, esperando esse dia, né? E de fato veio então o Espírito Santo no dia de Pentecostes e já demonstrando os seus dons maravilhosos, demonstrando que ele chegou. Então veio um vento impetuoso que encheu toda aquela casa onde eles estavam ali sentados, em oração, e aí o Espírito Santo começou a repousar sobre eles em línguas de fogo, e todos começaram a glorificar a Deus. Então veja que o louvor que sai do nosso coração, do meu coração, do seu coração, esse louvor só é possível quando nós estamos aí abertos ao Espírito Santo. Quando nós estamos nos entregando, buscando, clamando
esse Espírito Santo, então nosso louvor é um ato de glorificação, é um ato de reconhecimento de que esse Espírito Santo está agindo em nós, né? Também, em Atos 2, então, quando veio aí o dia de Pentecostes, quando chegou o dia de Pentecostes, é um dia escolhido por Jesus, porque o Pentecostes já existia há muitos anos, milhares de anos, porque foi uma festa instituída por Moisés. Então, a festa de Pentecostes é chamada Festa das Ceifas. Por quê? Porque nesse dia de Pentecostes, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, ou melhor, não tinha nada a ver com o Espírito Santo, os judeus de todos os lugares, de todos os países vinham para Jerusalém e traziam os seus feixes. Por exemplo, a pessoa plantava milho, plantava cana, plantava algodão, plantava, enfim, trigo, o que ela plantava. Então, ela trazia os feixes mais bonitos, né? Os feixes que poderiam ser os melhores frutos daquela sua plantação, trazia nas costas, não é? Ou no lombo de burro, e trazia para, nesse dia de Pentecostes, oferecer a Deus como gratidão pelas suas terras que estão produzindo fruto. Também as pessoas que tinham aí seus bezerros, ovelhas, carneiros, enfim, escolhiam um dentre esses bezerros, desses carneiros, né? E traziam também como oferta a Deus. Então, esse dia de Pentecostes foi uma festa instituída no tempo de Moisés e que todo ano é cumprido pelos judeus. Então, Jesus aproveitou esse dia de Pentecostes, porque vinha gente de todos os países vizinhos e todas as línguas e nações para agradecer a Deus. Então, ele aproveitou este dia para derramar o Espírito Santo, então, para todos observarem aí, receberem a graça de Deus, porque o Espírito Santo é dado para todos, sem exceção, sem discriminação. Ok? E daí, o povo atônito, então, com aquelas pessoas falando em línguas e fazendo milagres, aquela coisa toda, eles perguntaram para Pedro, o que nós devemos fazer, então, diante disso, diante dessas maravilhas que estamos vendo aí, essas coisas que nunca vimos, porque pertencem ao tempo messiânico, não é? Coisas que nunca foram vistas por ninguém. Essas maravilhas de Deus jamais puderam ser pensadas, descritas, faladas, imaginadas, jamais. Então eles ficaram atônitos e perguntaram a Pedro, o que devemos fazer? Pedro respondeu, arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa que foi feita a respeito dele é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que estão distantes e que Deus está chamando a ele. Bem, então cumpriu-se a promessa de Jesus, que ele enviaria o Espírito Santo. Ele falou, fiquem aí, vocês vão receber o Espírito Santo. Fiquem aí. Então, esse Espírito Santo é uma pessoa-dom. Veja, é um Deus pessoa-dom. É um Deus que é uma pessoa, como já vimos, ele tem personalidade, mas também é um dom, é um presente. É um benefício, é um favor, uma misericórdia de Deus. É algo que nunca pudemos imaginar ou sentir. Isso aí pertence, então, aos tempos messiânicos. Jamais isso foi experimentado por alguém no Antigo Testamento. Jamais. Mesmo aquelas pessoas que recebiam o Espírito Santo para cumprir uma missão, como nós já estudamos aqui também, elas não experimentaram de forma alguma o que você pode experimentar, o que eu posso experimentar do Espírito Santo. Jamais alguém pôde experimentar isso. Isso aí é uma graça profundíssima dos tempos messiânicos, do tempo de Jesus como Messias, né? É uma graça fantástica aí de Deus, né? Então é um privilégio seu, é um privilégio meu, coisa que ninguém teve isso, nunca ninguém teve. Veja que nenhum profeta, o maior de todos eles aí, Isaías, Ezequiel, Jeremias, jamais alguém experimentou o Espírito Santo como você pode experimentar. Não só pode, você deve experimentar, eu também, não é? Bem, então o Espírito Santo
ele nos foi dado para ficar eternamente conosco. Então, uma coisa muito importante também. Ficar eternamente conosco. Não é um presente que você usa e descarta. Né? Hoje eu vou usar o dom da palavra de ciência, o dom de línguas, e pronto, não quero mais. Não, não é assim. Não, ele está em você. Ele nunca mais vai ser tirado de você. Quando você recebe o Espírito Santo, na infusão, na graça, você recebe também como dom infuso no sacramento do batismo, nunca mais ele é tirado de você. É uma graça permanente. E ele só tende a crescer dentro de você e fazer você crescer em santidade e graça também. Bem, então, esse benefício, esse dom, que é chamado dom do Espírito Santo, é uma graça dos últimos tempos. Veja que a igreja atinge os últimos tempos da criação. A igreja nos faz entrar nos últimos tempos da criação. Nós estamos beirando aí, por exemplo, vamos supor, como dizia o Padre Jonas, eu gosto muito de usar o exemplo do Padre Jonas. Ele dizia assim: se tudo vai acabar às 6 horas da tarde, nós estamos no 20 para 6. Quer dizer, já estamos beirando aí os finais dos tempos, que não é o final do mundo, né? Como nós já vimos também, final de um tempo não é final do mundo, não. O final do tempo agora é quando Jesus volta para fazer o julgamento geral, devolver os corpos dos que estão mortos, né, para se tornar um ser humano novamente, e nos modificar. Nós que, por exemplo, se ele viesse hoje, nós que estamos aqui vivos, então modificaria o nosso corpo, porque nós não passaríamos pela morte. Mas aí está. Então isso tudo pertence aí ao final dos tempos, ao estudo da escatologia. A igreja, né, a igreja fundada por Jesus Cristo, ela inicia então esse final dos tempos aí. Bem, então, querido irmão, querida irmã, o que resta para nós? Resta para nós o seguinte: que você e eu, nós possamos nos relacionar com esse Espírito Santo. É isso que o Pai quer, é isso que Jesus quer e é isso que o Espírito Santo veio fazer. Ele, como pessoa, como dom foi dado para nós, mas como pessoa está dentro de nós. O que o Pai espera? O que o Filho espera? Que nós nos relacionemos com Ele do jeito que o Pai e que o Filho se relacionava. Então esse Espírito Santo se tornar meu amigo íntimo, que é o que Ele é. Se tornar o Deus da minha vida, aquele que me comunica vida, que me comunica todos os dons que eu preciso para crescer cada vez mais na fé. Então, um relacionamento íntimo é o que nós devemos ter com o Espírito Santo todos os dias. Você no seu quarto, na sala, no banheiro, no carro, não importa. Você estar sozinho ali e conversar com o Espírito Santo, rezar com Ele, falar com Ele e pedir a Ele as coisas que você precisa, as coisas que você necessita. Falar: vem Espírito Santo, fala comigo, me ajuda, me apresenta, me mostra onde estou errando, qual o pecado que ainda está no meu coração, que eu não consigo distingui-lo. Vem Espírito Santo, mostra para mim onde eu estou falhando, se é com a minha esposa, se é com o meu filho, se é com o meu irmão, se é com o padre, não sei. Então mostra, Espírito Santo, apresenta para mim, ilumina a minha alma, ilumina a minha mente, ilumina a minha vida. Então conversar com o Espírito Santo, ele é um amigo que está dentro de você, um amigo íntimo que está aí. Além de amigo íntimo, ele é seu Deus, seu Senhor absoluto. Então é isso que o Pai espera, o Filho espera e o Espírito Santo também espera, né? Que nós possamos ter uma amizade íntima com Ele. Bem, vamos fazer a nossa oração final. Louvor a Ti, Senhor poderoso, Espírito Consolador, generoso dispensor de todos os bens, igual ao Pai e ao Filho, a Ti a glória e a soberania. És a luz e portador da luz, és bondade e fonte de toda bondade. És o Espírito que forma profetas e suscita apóstolos. Dás a vitória aos mártires e poder aos confessores. Tornas inteligentes os que te procuram. Orientas os que estão sem destino.
Consolas os tristes e fortalece os fracos. Cuidas dos feridos, ergues os que caíram. Dás coragem aos que têm medo, acalmas os violentos, abrandas os corações endurecidos, confirma os fiéis e resguardas os que creem. Eu te suplico, Espírito Consolador, desce ao templo do meu coração, como desceste à sala do cenáculo, testemunha da Santa Ceia. Vivifica-me com teus dons benfazejos, abrasa meu coração com o fogo do teu amor. Concede-me tua sabedoria eterna e que tua luz resplandecente me purifique o coração. Que eu te conheça com verdadeiro discernimento. Tu que reinas com o Pai e o Filho, guia-me para que te glorifique e te adore com toda a pureza, amor e obediência. Com o Pai de quem procedes e com o Filho de quem recebes, agora e sempre, Espírito Santo, vem rezar em mim. E temos aí a oração final, que é o Veni Creator, a oração oficial da Igreja. Vem, Espírito Criador, visita o espírito dos que são teus, enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criaste. Nós te chamamos o defensor, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção da graça. Tu nos ofereces os 7 dons, tu és o dedo da mão de Deus, a verídica promessa do Pai, tu inspiras nossa voz. Abrasa-nos em tua luz, enche nossos corações. O que é fragilidade em nosso corpo, revigora com teu vigor. Afasta para longe de nós o inimigo. Desde agora dá-nos a paz. Se nosso guia no caminho, para que possamos evitar todo o mal. Dá que conheçamos o Pai. Revela-nos o Filho. Tu és o Espírito do Pai e do Filho, que sempre creiamos em Ti. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.